Olá, bem-vindo! Você está no Eureka na TV, série Enem. Mas antes de começarmos, eu gostaria de lembrar você que você também pode nos encontrar no rádio, né? O Eureka no rádio, você pode nos encontrar das 15 para as 7 da manhã até às 7 horas e ali de um horário das 15 para as 11 até 11 horas da noite. Nesses dois horáriozinhos, você pode nos encontrar e nós estaremos lá conversando sobre os mais diferentes temas a respeito de educação, mas também dos assuntos do cotidiano, do nosso dia, né? Dos nossos dias, do nosso país, também em termos mundiais. Eu, professor Laércio, professor Toniolo, que inclusive está aqui comigo hoje, e também o professor Marlos Geronasso. Bom, Toniolo, nós estávamos conversando no programa anterior, a respeito das diferentes constituições brasileiras, né? E nós paramos no programa anterior na Constituição de 1946. Mas seria interessante, para a gente continuar esse bate-papo, que a gente fizesse aí um resuminho do que nós vimos, um resumo básico do que nós vimos das Constituições, para podermos seguir adiante. E, por favor, Toniolo, faz para nós esse resumo. É um assunto bem interessante, as Constituições brasileiras. Elas foram 7 Constituições. É o documento máximo da nossa nação. O grande problema é que, mesmo sendo, na hierarquia das leis, o documento de mais alto nível, a Constituição, foi sempre desrespeitada. A primeira Constituição foi de 1824. Né? Nós já falamos no programa anterior que toda a Constituição ela decorre de um marco histórico. Né? Então, 1822, independência do Brasil, 1824, a nossa primeira Constituição. Essa Constituição já tivemos algumas dificuldades, porque Dom Pedro I, né, vendo que a Constituição iria seguir alguns caminhos diferentes daqueles que era do interesse dele, diferente daquilo que ele queria, ele dissolve a Constituinte, né, monta um grupo... A de 1823. A de 1823, né, dissolve a Constituinte, não deixa promulgar a Constituição, né, coloca um grupo de pessoas ligadas a ele, e aí eles constroem a Constituição, né, de acordo com aquilo que Dom Pedro I queria, né, criando o poder moderador, o que dava todos os poderes, né, o máximo poder ao Executivo. Essa foi a nossa primeira Constituição e a mais longa das Constituições. Né? Ela vai de 1824 a 1891. Né? 91, qual é o outro momento histórico? 1889, a Proclamação da República. Interessante, antes só relembrar que durante a validade da primeira Constituição, né, nós tivemos aquele processo parlamentarista no Brasil, em que foi feita apenas uma emenda, né, naquela Constituição, ela não foi mudada, e com a emenda o Brasil se tornou também um país parlamentarista naquele período. Exato, é chamado parlamentarismo às avessas, Isso. Né? Porque não tinha nada a ver mesmo com o parlamentarismo. Quem mandava, né, era o príncipe regente pela própria Constituição. Bom, 1891, né, 1889, Proclamação da República, 1891 é uma Constituição que vem para dar a cara do Brasil República. Né? Aí o primeiro presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca. Logo em seguida ele renuncia ao cargo e a Constituição já dizia o seguinte, renunciando num período de tempo curto, deve-se haver novas eleições. Aí se desrespeita novamente a Constituição brasileira. Né? O Marechal Floriano Peixoto assume a presidência sem novas eleições. Gerou vários protestos, né, as revoltas armadas, mas né, a Constituição foi desrespeitada e Marechal Floriano Peixoto assumiu a presidência da República. Essa Constituição ela vai durar aí de 1891 até 1934. Né? O que houve em 1934? De 30 a 34, o governo provisório de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas teve um movimento, né, que alguns chamam de revolução, outros não dizem que não é revolução, mas vamos chamar de movimento de 1930. Né, que ele iria acabar com aquela república do café com leite, né, ele havia feito algumas promessas na campanha de 30. É interessante colocar aí, porque normalmente é chamado de Revolução de 30, né? Isso. Mas
o que significa a palavra revolução? Ela significa grande transformação. E, efetivamente, uma grande transformação não ocorreu. Houve uma troca de poder político, né, de quem estava no poder, houve uma troca, uma substituição. Agora, uma efetiva mudança não chegou a acontecer. Tanto que ainda o Brasil, de certa forma, ficou baseado sua economia no café. E depois, inclusive, os cafeicultores, de certa forma, vão se juntar com Getúlio, vão ter uma certa ali aliança, mais ou menos, com Getúlio. E por isso, né, de uma certa forma, seria mais correto, e aí é o ponto de discussão que você falou, utilizar-se a palavra golpe. Porque, afinal de contas, não interessa. Se você derrubou um governo que está legalmente constituído, não existe outra palavra que não seja golpe. Quando você derruba esse governo que estava legalmente constituído. Eu não estou falando em processos legais, né? Eu estou falando quando você derruba efetivamente, a palavra é golpe, tá? Só para a gente, assim, colocar esses termos e a gente se localizar, você que está se preparando para o Enem. E esse é um assunto bem interessante, né? Porque quando você fala em Revolução de 1930, nós devemos lembrar que na Aliança Liberal, que era o grupo que formado por Getúlio Vargas para concorrer à presidência em 1930, contava com o apoio de Minas Gerais. Porque Minas Gerais havia rompido com São Paulo. Porque saía o presidente Washington Luiz e deveria entrar um próximo presidente que seria mineiro. Mas São Paulo lança Júlio Prestes, que era paulista. E isso faz com que Minas Gerais rompesse. Isso até me lembra, né, que eu costumo brincar com meus alunos. Pelo amor dos meus filhinhos, eu digo para eles, não confundam jamais, né? Júlio Prestes com Luiz Carlos Prestes. É totalmente diferente, né? Na verdade, isso é uma coisa interessante, porque ele fala Prestes. Júlio Prestes é paulista. Luiz Carlos Prestes, né, ele já era um revolucionário, participou do tenentismo, um capitão do exército, e ele era extremamente popular nessa época, né? Nós já comentamos, né, que foram feitas pesquisas na época e Getúlio Vargas aparecia na frente de Júlio Prestes. Aí lançaram uma pesquisa, né, com o nome de Luiz Carlos Prestes. E Luiz Carlos Prestes ganharia até de Getúlio Vargas se a eleição não fosse fraudada. Porque vamos lembrar que em 1930 existia o voto do cabresto, curral eleitoral, e o voto aberto, né? E aí, né, a corrupção corria solta ali nas eleições, e aí era eleito quem, né, o governo determinava, quem o poder determinava, e Júlio Prestes ganhou de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas dá o golpe, né, a gente chama de movimento aqui para evitar aqueles que acham que é uma revolução, né, mas aí ele governa provisório. O que era necessário? Criar uma nova Constituição democrática. Eu gostaria só de um momento, um interlúdio. Se você, por acaso, ouviu, foi o nosso diretor de estúdio esperrando. Mas não se preocupe, esperrar é humano. Prossiga. Bom, daí o que acontece? Precisava de uma Constituição democrática. E a Constituição de 1964 ela veio, né, com esse caráter. Porque essas eram promessas de campanha e as reivindicações existentes no Brasil na década de 20. A década de 20, já falamos também no programa anterior, período de efervescência no Brasil, e as pessoas reivindicavam ali, digamos, o voto feminino. Em 1922, tivemos a Semana da Arte Moderna, a mulher participou ativamente da Semana da Arte Moderna, mas não era cidadã, não votava. Né? Então, era necessário que a mulher começasse a votar. O voto se tornara universal. Por quê? Né? O voto não era universal, mulheres não votavam, analfabetos não votavam, e aí, em 1934, ela vai lançar o voto universal, que não vai ser bem universal, porque militares não votavam, né? E analfabetos também não votavam. Mas a Constituição de 34 praticamente deixava fora do voto, se você pensar... Uma grande parte da população. Se você pensar só nos analfabetos naquela época, você deixava fora da possibilidade de votar em torno de 80% da população brasileira. Sim, era muitas naquela pessoas. época, era em torno de 80%. Então, claro, 34 é uma Constituição de caráter democrático, ela vinha inovando, né, ali para o Brasil, mas é uma Constituição que vai durar somente 3 anos. Né? Novamente, nós vemos a nossa Constituição sendo desrespeitada em 1937 pelo Estado Novo de Getúlio Vargas. Estado Novo, né, ligado àquela simpatia que Getúlio Vargas tinha pelo fascismo. Essa década de 30, vamos lembrar, né, é um período de crescimento dos regimes totalitários. 1922, marcha sobre Roma, Mussolini, né,
implanta o fascismo, digamos, na Itália, e isso vai influenciar Portugal, vai influenciar a Espanha e vai influenciar o Brasil também. E na década de 30 consolida, né, o nazismo. O nazismo também influenciado pelo fascismo, né, Hitler tenta o primeiro golpe em 1923, Isso. e 33 ele é consolidação do nazismo. Então os regimes totalitários estavam muito fortes. E aí o Getúlio Vargas, utilizando-se, né, daquela desculpa de proteção do país contra um plano comunista, já que em 1935 ocorreu a intentona comunista, né, aí ele faz uma articulação, inventa ali, né, algo para dizer que o Brasil corria risco e ele assume como um grande ditador no Brasil. E para isso, é claro, ele precisava mudar a Constituição nossa, que era democrática, e aí a Constituição de 37 é a nossa quarta Constituição, né? Exatamente, é. E essa Constituição ela vai, né, perdurar até 1946. Né? O Brasil tem algumas características, de 37 a 42, 43, ele, né, foi um regime muito forte de Getúlio Vargas, mas com a queda dos regimes totalitários né, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil se aproxima dos aliados, né, não tinha mais como o Brasil ficar próximo aos regimes totalitários. É importante distakar isso que você colocou, você disse, né, que os regimes totalitários vão caindo, né, e automaticamente também começa a aparecer uma contradição dentro do governo de Getúlio, que é ele está ao lado dos aliados, lutando contra regimes totalitários europeus, e aqui dentro do Brasil o que nós tínhamos? Um regime totalitário. Então, essa contradição começa a aparecer cada vez mais, ainda com a soma de que os regimes totalitários estão sendo derrotados lá Sim. na Europa. Com isso, até Getúlio, dentro do ano de 45, ele já promete eleições para o final do ano, né? Isso. Já promete algumas eleições para o final do ano, mas, afinal das contas... E uma nova Constituição, né? Uma nova Constituinte, né? E o Getúlio Vargas queria permanecer no poder durante essa Constituinte. Essa era uma das situações. Constituinte com Getúlio, né? Para você que vai fazer o Enem, algum vestibular, lembre do queremismo, né? Queremos o mesmo. Quem é o mesmo? O mesmo que estava no governo, que era Getúlio Vargas, mas Getúlio Vargas sofre um golpe. Mas ele já tinha prometido eleições, nova Constituição, ele sofre um golpe, né? Sai do poder e aí até se candidata a senador em 1946. Né? E aí, em 46, é promulgada a nova Constituição, que era, digamos, novamente uma Constituição para ser democrática, né, que ia se afastar daquelas características totalitárias implantadas por Getúlio em 1937. E aí, pluripartidarismo. A partir de agora começam a surgir os partidos políticos, né, que vão, né, dar as disputas políticas muito fortes no Brasil até hoje. Né, as pessoas discutem muito sobre esses partidos. E, na verdade, tem um partido que já aparece e some. Né? Ah, é? Assim, em 46, o pluripartidarismo tem um partido que parece sumir, né? Que é justamente o Partido Comunista, né? Que ele, digamos assim, o Luiz Carlos Prestes, ele sai da prisão, né, um pouco tempo antes, aí o Partido Comunista se forma em 46, mas logo é colocado na ilegalidade, justamente por conta da nossa aproximação com os Estados Unidos dentro da Guerra Fria. Mas, agora, no próximo bloco, você fica conosco aí, nos aguarda, porque no próximo bloco, agora que terminamos essa revisãozinha, vamos adiante de 46 às constituições que virão depois. Fique conosco, hein? Já voltamos. Olá, estamos de volta. Viu? Valeu a pena, ficou no nosso intervalo aí, vendo algumas propagandas e tal. E agora você está conosco de volta aqui no Eureka na TV, série Enem. Que, como eu já comentei com você, falamos aqui sobre os mais diferentes assuntos envolvendo história, envolvendo cultura, o cotidiano, o dia a dia, tudo aquilo que é importante para você que está se preparando para provas de vestibular de maneira geral e também para a prova do Enem, claro. E é lógico, você que gosta de cultura, você que gosta de história, dos mais variados temas, venha conosco, fique aqui com a gente. Mas, Toniolo, continuando, agora chegamos à Constituição de 46, aonde havíamos parado. Fizemos aí um resumão. Daqui para frente, vamos tocar agora a bola. Vamos lá.
pluripartidarismo, como você mesmo falou, surgem novos partidos. O Partido Comunista Brasileiro, que havia sido fundado em 1922, caiu na legalidade e em 46 ele retorna. Retorna com uma bancada relativamente forte. Luiz Carlos Prestes, senador, Carlos Marighella, Jorge Amado, só que em pouco tempo, né, cai na ilegalidade e aí permanecem os demais partidos. Mas dentre esses partidos, dois são muito importantes, o PSD e o PTB. Né? E uma coisa interessante é você atentar que os dois partidos foram criados e foram supervisionados por Getúlio Vargas. Mas as pessoas sempre têm a ligação do Getúlio Vargas com o PTB, mas ele supervisionou o PSD. Né? E ele apoiou o candidato à presidência da República, que é Eurico Gaspar Dutra, que era do PSD. Então, ele tinha essa ligação muito forte com o PSD. E esses dois partidos... e o UDN, né? Que também eu esqueci aqui, que é o terceiro partido muito forte. Esses três partidos aí são os partidos que vão protocolar. Não, bom, eles vão determinar a nossa política. Gente, eu fiquei devendo agora. E ele também. Eu também. Nós perdemos aqui na palavra. Eles vão dar a cara da política brasileira a partir dali. Né? E a dupla imbatível seria quando se juntava ali numa parceria PTB e PSD, que nós vamos ver lá na frente, historicamente, Exatamente. Que é uma dupla que dava certo. E aí, né, o Brasil, começa a Guerra Fria, o Brasil se alinha imediatamente aos Estados Unidos, o governo Eurico Gaspar Dutra, ele já declara apoio total aos Estados Unidos. E é importante dizer que aí nesse período nós estamos numa profunda política de aproximação com os Estados Unidos, até por conta da Guerra Fria, né? Então, muito do nosso mercado se abre para empresas estrangeiras, principalmente norte-americanas, o que até é um contraponto que mais tarde Getúlio vai usar na campanha dele, né? Que é justamente a ideia nacionalista que ele vai impor na campanha dele de dar valorização às empresas nacionais em detrimento das empresas multinacionais. Né? Exato. Esse é um dos caminhos que ele vai conseguir a eleição em 50. Né? Tem um detalhe desse período, dessa Constituição, que os presidentes da República que não se aliaram diretamente aos Estados Unidos não terminaram o seu mandato. Né? Mas o Eurico Gaspar Dutra já se alinhou imediatamente, fez um governo, né, não muito bom, o que sabe-se, né, é aquele plano Salt que também não deu certo, né, e aí caminhou, o que abriu portas para que Getúlio Vargas retornasse ao poder em 51. Tanto que Getúlio Vargas, em determinado momento, ele começa a se afastar de Eurico Gaspar Dutra, fazer algumas críticas e promete voltar com um governo bem mais nacionalista, o que incomoda os Estados Unidos. A partir dali começam os conflitos, né, aqui dos Estados Unidos, né, dos interesses imperialistas contra Getúlio Vargas. Exatamente. E uma postura também mais, digamos, até pesada dos Estados Unidos em relação à América Latina, né? Sim. Principalmente com a Revolução Cubana de 1959, né? Onde os norte-americanos vão colocar aquela história conhecida, né, do mau exemplo dos barbudos de Havana. Isso. Né, o que preocupava muito na época ali, né? A gente pode, um pouco antes, a gente vai discutir isso em outros momentos aqui, em outros programas, mas o Juscelino Kubitschek, quando era presidente, ele diz para os Estados Unidos, olha, me ajuda a acabar com a miséria, porque senão a gente não controla, né, os focos revolucionários, porque a miséria é muito grande. Então, para acabar, para a gente evitar o comunismo, vamos evitar uma miséria tão grande no nosso país. Mas vamos dar uma acelerada. Daí, o que acontece? Aí acontece alguma coisa, porque em 1967 nós vamos ter uma outra Constituição. Uma outra Constituição, que começa um processo em 54, Getúlio Vargas se mata, é eleito Juscelino Kubitschek. Pela Constituição, era maioria simples. Mas começam a não admitir, não, ele tinha que ser maioria absoluta. Aí tentam dar um golpe ali contra Juscelino, Juscelino consegue assumir o poder, nós vamos tratar em outros programas aqui, assume o poder, termina o mandato e aí, né, é eleito Jânio Quadros. Faz um governo desastroso, ele era um político relativamente desastroso, né? Aí ele renuncia, assume João Goulart. João Goulart, ele era extremamente nacionalista, ligado ao PTB, né? O Império não gosta muito disso. E aí já esse golpe que se articulou em 1955, 54, que levou Getúlio também, né, ao suicídio, rearticula em 55, tem mais uma tentativa de golpe em 58, aí ele consolida esse golpe em 1964. E aí, mais uma vez, a nossa Constituição é desrespeitada, né? E aí, de 64 a 66, era para ser um governo só
provisório. E o né? que vem é aquilo que eu também comentei no nosso programa anterior, que foi a gente sempre, as constituições brasileiras, na verdade, sempre vieram apagando incêndios, né? Isso. Sempre vieram apagando incêndios, porque se trocava governo, se derrubava governos e, no final das contas, por conta disso, como você colocou, se desrespeitava a Constituição, né? Se rasgava a Constituição e aí, claro, se tornava extremamente necessário uma nova Constituição que legalizasse aquele regime que foi posto agora, aquele governante que foi posto agora. Quer dizer, era necessário apagar o incêndio daquela condição ilegal Isso. em que se estava colocando uma nova Constituição que legalizasse aquela situação posterior a um golpe ou coisa do gênero. Exato. Né? Até tentou-se evitar a candidatura de Vargas em 50 porque ele havia desrespeitado duas constituições, a de 1891 no golpe de 30 e daí a de 34 no golpe de 37. Então, queriam utilizar a Constituição para não permitir a candidatura dele. Mas aí em 64, com o golpe de 64 a 66 era para ser provisório, o golpe ali, mas de repente o golpe não foi, deram continuidade no regime, né, da ditadura civil-militar. E aí, se foi necessário, né, como você mesmo falou, o novo arcabouço para que justificasse apagasse esse incêndio, como, né, o Oswaldo falou. E em 1967 se faz uma nova Constituição, já dando essa característica desse novo governo que se implantava no Brasil. Exatamente. Aí temos a Constituição que vai legalizar, digamos assim, a ditadura militar, né? Nós vamos ter esse período em que nós vamos ter um período extremamente repressivo, né? Não se esquecendo, em 1967 se prepara, é colocada, promulgada a nova Constituição, acho que era essa a palavra que eu estava procurando, era promulgada a nova Constituição, e em 68 nós temos aquilo que vai ser chamado do golpe dentro do golpe. Quer dizer, do golpe dentro do golpe, que vai ser justamente o ato institucional número 5. Já existiam os outros atos constitucionais que eram, né, para ajustar a administração do Brasil naquela situação em que se encontrava, e aí vem o AI-5 que realmente ele consolida, né, aquilo que tinha se dado características de 64. E até é isso que causa muita revolta, porque as pessoas acharam que era provisório, não foi provisório, e agora consolidou, e aí, a partir e outra, desrespeita novamente a Constituição de 46, surge essa nova Constituição, e aí, né, o Brasil vai viver sob o regime até 1985, Exatamente. e até 1988, a nossa nova Constituição, a Constituição Cidadã. Né? E aí vem um ponto, veja, nós tivemos a nova Constituição, 1967, para legalizar o regime ditatorial a partir do golpe civil-militar, né? Então tivemos todo o período da ditadura com eliminação de direitos, né? Censura, repressão, eliminação do habeas corpus, é importante que se diga, né? O ato constitucional número 5, ele retira o habeas corpus. Como é que eu posso traduzir de uma forma simples? Ora, você é inocente até que prove o contrário, isso é retirado, né? E você passa a ser culpado até que prove o contrário, né? Mas a ditadura militar termina em 1985. Um pouco antes, nós temos de novo o pluripartidarismo sendo aberto, né? Sim. Em 79 se abre... A anistia, né? É algo importante. Não, é 79, não é 79, né? Mas se passa a ter de novo o pluripartidarismo, temos a anistia ampla, geral e restrita, que é um outro tema sobre o qual podemos a chamada conversar. Abertura lenta, gradual e segura, Exatamente. né? Então, as aberturas são lenta, gradual e segura, a partir de Ernesto Geisel, né? Até uma frase dele, né? Essa colocação e tal. E chegamos ao final da ditadura, 1985, né? Tancredo é eleito, depois morre, né? E no final das contas assume o vice dele, Sarney. Podemos também conversar sobre isso. E chegamos à Constituição de 1988. E como você falou, uma Constituição cidadã. E uma Constituição que muitos dizem garantista, né? É uma Constituição garantista. E alguns colocam assim, ela garante direitos demais.
Para começar, garantir direito demais é meio complicado. Eu acho que direito nunca é demais. Se é direito, é direito. Direito nunca é demais, né? Mas, mas você tem que entender o contexto, né? Quer dizer, se saía de uma ditadura com um trauma de uma ditadura, então qual é que vai ser a primeira atitude de uma Constituição que vier a seguir? Garantir o máximo de direitos. Os direitos individuais, Os direitos individuais, principalmente. Ora, se saía de uma ditadura com todo o trauma de uma ditadura, né? E criando uma nova situação, que é, digamos, a nova república. Mas em relação a essa Constituição, que pontos a gente pode destacar? Destacamos o artigo 5º, né? A garantia dos direitos individuais, né? Como nós falamos aqui, toda a Constituição ela é reflexo do momento histórico, aquele momento histórico os direitos individuais estavam muito restritos, ela vem para dar essas garantias, né? E aí ela vem realmente para dizer, a Constituição para que não permita mais a possibilidade de que o Brasil volte ao regime ditatorial, que o Brasil nunca mais passe por uma situação dessa, que a liberdade seja garantida. E aí o artigo 5º ele vai ser, né, bem fortalecido. Se você tiver curiosidade, abra a Constituição, vai no artigo 5º, que é das garantias individuais, terão todos os incisos lá, procurando dar uma amplitude, né, nesses direitos. Existem críticas, é claro, né? Muitas vezes os direitos individuais estão se sobrepondo aos interesses coletivos, nós somos uma coletividade, né? Temos que rever isso. Quem sabe, em determinado momento, deva ser revisto algumas coisas, mas sempre com muito cuidado. Exatamente. Né? Essa nossa Constituição, ela foi muito bem elaborada ali, né? Ela foi muito bem planejada. Esperamos que ela seja seguida, sim, né? Porque muitas vezes cumprida, ela também ela não é cumprida. Exatamente, principalmente lá, o primeiro direito social que diz que a educação está como primeiro direito, né? E a educação é um dos aspectos que ainda nós temos que desenvolver muito nesse país, atendendo à prioridade que foi colocada para ela na Constituição. Toniolo, vamos seguir para um próximo programa, então? Seguimos. Esse você viu ao longo desses 2 programas todas as constituições brasileiras, passando por cada uma delas, o que é importante para a gente ter essa noção de continuidade, de processo histórico. Espero que você tenha gostado. Voltaremos a estar com você. Um abraço, hein? Tchau, tchau.